Boa noite a todos. Hoje nós vamos estudar o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo é um livro que estuda o Evangelho de Jesus, sob a ótica da doutrina espírita. E também desenvolve a aplicação prática dos ensinamentos de Jesus na nossa vida. E o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo tem o seguinte tema: não vim destruir a lei. E ele começa com essa frase de Jesus: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para dar-lhes cumprimento. Porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão até que não se cumpra tudo quanto está na lei, até o último jota e o último ponto. Mas quando Jesus fala não vim destruir a lei ou os profetas, do que ele estava falando? Bom, na antiguidade era comum a figura do profeta. O profeta, ele é um enviado de Deus, que vem instruir o povo, vem revelar coisas ocultas, vem trazer revelações divinas. Então era disso que Jesus estava falando. Ele estava falando que ele não veio destruir o que os profetas que vieram antes dele apresentaram, trouxeram de revelação. E um dos profetas que mais se destacou, que viveu antes de Jesus, foi Moisés. Moisés, ele viveu numa época em que o povo já tinha condições de acatar as suas leis. Vocês sabem que ele tirou o povo da servidão do Egito, os hebreus, né, e foi com eles em busca da terra prometida. E para organizar essa sociedade, então, que estava sob seus cuidados, Moisés estabeleceu um conjunto de 613 leis. Era muita lei, né? Vocês imaginam só. Para um povo que não estava acostumado com isso, era muita coisa. Dessas 613, 10 são leis que Moisés recebeu mediunicamente no Monte Sinai. É a parte divina da lei de Moisés. As restantes são leis civis ou disciplinares, estabelecidas pelo próprio Moisés. A lei de Deus a parte divina da lei de Moisés, são os 10 mandamentos, que eu vou ler aqui para vocês só para nós relembrarmos. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás deuses estrangeiros diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem figura alguma de tudo que há em cima no céu e do que há embaixo na terra, nem de coisa que haja nas águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhes darás culto. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te de santificar o dia de sábado. Honrarás a teu pai e a tua mãe, para teres uma dilatada vida sobre a terra, que o Senhor teu Deus te há de dar. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho contra teu próximo, não desejarás a mulher do próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem o seu servo, nem sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem outra coisa alguma que lhe pertença. Então, os 10 mandamentos constituem a lei divina, a parte divina da lei de Moisés. E são um código de conduta que continua valendo até hoje. Porque as leis divinas são imutáveis, elas não se modificam. As demais leis, que são as leis civis e disciplinares, elas foram criadas por Moisés para conter o povo da época, que era um povo indisciplinado, um povo turbulento, né? E ele fez então essas leis, e para ter autoridade no que ele estava impondo ao povo, ele disse que as leis também eram leis divinas, que também tinham sido enviadas por Deus. Como consequência disso, como as leis eram muito rígidas, né? Como consequência disso, a ideia que o povo criou de Deus é que o Deus era um Deus vingativo, um Deus que punia, que castigava quem não fazia como ele mandava, né? Essa era a ideia. Criada então pelas leis civis e disciplinares que Moisés mesmo estabeleceu. Então era um povo que só podia ser contido através do medo.
Então essas leis que Moisés fez, elas eram adequadas àquela época, né? Era uma época em que havia escravos, era uma época em que a mulher não tinha os mesmos direitos que os homens, em que eles tinham, né, além dos seus bens da casa, os maiores bens deles eram os animais, o jumento, o boi, né? Eles sacrificavam animais. Então vejam bem, era uma sociedade muito diferente da sociedade que nós vivemos hoje. Por isso essas leis eram adequadas àquela sociedade. Hoje já não valem mais, elas perderam a validade, diferente da parte divina da lei de Moisés que vale até hoje. E se nós analisarmos as leis de Moisés, nós vamos ver que muitas delas são contrárias aos 10 mandamentos. E por curiosidade, eu vou contar uma das leis de Moisés aqui para vocês. Então tinha uma lei que dizia assim: se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado de sangue. Se porém já havia sol quando tal se deu, quer dizer, se fosse de dia, quem o feriu será culpado. Nesse caso, o ladrão fará restituição total. Se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto, quer dizer, vai virar escravo. Então, se nós analisarmos essa lei, que foi uma lei de Moisés, nós vamos ver que ela é muito contrária à lei divina não matarás, porque ela permite, se for de noite, né? Se for de noite, pode. E toda a história, então, de Moisés, nós vamos achar toda essa história, desde a saída do povo do Egito e tudo mais, está na Bíblia. Então, a Bíblia é um livro que conta basicamente a história de Moisés, né? Então, o que é importante a gente observar? Que antes de Moisés, o povo acreditava em vários deuses. Moisés unificou, ele trouxe a ideia de um Deus único. Mas mesmo assim, era um Deus impiedoso, um Deus que era para ser temido. As pessoas temiam a Deus. E Moisés, nós consideramos ele como a primeira revelação da lei de Deus. Depois de algum tempo, Deus mandou o seu enviado mais importante, seu filho amado, o governador do nosso planeta, Jesus. E Jesus, quando veio, falou o que eu já li para vocês, né? Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas, eu vim cumpri-la, né? E ele estava se referindo à parte divina da lei de Moisés, aos 10 mandamentos. Porque as leis civis que Moisés estabeleceu, né, elas eram muitas vezes contrárias aos 10 mandamentos, e Jesus não deu atenção para elas, né, até as modificou. E para não deixar dúvidas do que ele estava ensinando, Jesus resumiu todos os 10 mandamentos em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, acrescentando, essa é toda a lei e os profetas. Quer dizer, na época de Moisés, o povo ainda era bem simples. Moisés precisou deixar bem explícitas as leis dele. Olha, não mata, não rouba, não adultera, não dá falso testemunho, né? Quando Jesus veio, o povo já tinha evoluído um pouco mais, né? Então, Jesus já conseguiu resumir tudo que Moisés falou em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? E mais bonito que isso, se nós pensarmos, esse ensinamento de Jesus abrange tudo dali para frente, porque nós vivemos hoje numa época muito diferente da época de Jesus, né? E quando a gente se vê, às vezes, numa situação que não era contemplada pelos 10 mandamentos, né? Se a gente pensa, como é que eu vou agir agora? É só lembrar da máxima de Jesus, né? Então, por exemplo, agora você pode pensar assim, agora é mais difícil a gente um matar o outro, né? Para que esse mandamento não matarás nos dias de hoje, né? Mas a gente tem, não faz para o outro o que você não quer que faça para você. De repente não mata a esperança do outro, né? Então, nós temos em Jesus um resumo e até uma orientação para tudo que possa vir pela frente. E Jesus ainda acrescentou, o céu e a terra não passarão enquanto não se cumprir até o último jota. Quer dizer, essa lei é uma lei divina, vale para todos os povos, né? E todos os povos têm que viver dentro dessa lei, têm que usar ela como um norte, têm que seguir a lei de Deus, né? E Jesus veio cumprir todas as profecias que haviam a seu respeito e cumprir também integralmente a lei de Deus.
Então, diferente da gente que conhece a lei de Deus e tem dificuldade de cumprir, né, ainda tem aquele exercício, sabe, mas hesita em fazer, para Jesus isso era muito natural, porque ele era um homem, ele é, né, superior, muito superior a nós, né? É o nosso guia e modelo que Deus enviou para nos ajudar no nosso progresso, para alavancar o progresso da humanidade. E Jesus ele nos trouxe alguns ensinamentos importantes. Então ele disse que a verdadeira vida não está aqui na terra, mas no reino dos céus. E como que a gente faz para chegar no reino dos céus? Para chegar no reino dos céus, o caminho é nos reconciliar com Deus. E como que é isso? Nos reconciliar com Deus. Reconciliar com Deus é perceber que a melhor maneira de nós sermos felizes é cumprir as leis de Deus, seguir as leis de Deus. Seguir as leis de Deus e também aceitar os desígnios dele. Aceitar o que vem para nós, né? Sabendo que Deus é justo e bom e que tudo que nos acontece tem uma finalidade, está dentro da sua justiça. Né? Jesus também veio... mais uma coisa importante que eu queria falar para vocês. Então, às vezes, no Pai Nosso, a gente tem uma frase, né? Seja feita a vossa vontade. E eu gosto de pensar nela no seguinte sentido, quando a gente ora e fala, seja feita a vossa vontade, a gente está aceitando, né? Está se predispondo a seguir a vontade de Deus, a seguir as leis de Deus, e ao mesmo tempo está aceitando os desígnios dele, né? Está aceitando o que nos chega, sabendo que Deus é justo. Então está aceitando o que vem até nós. E Jesus veio também modificar a ideia de Deus. Então ele nos apresenta um Deus misericordioso, um Deus justo, um Deus bom, né? Um Deus para ser amado, né? Então nós tínhamos o Deus de Moisés, que era um Deus até vingativo, que falava olho por olho, dente por dente. E Jesus nos apresenta um Deus misericordioso, que fala, perdoa as ofensas para ser perdoado, retribui o mal como bem, fazendo bem, faz para os outros o que você quer que te façam. Então esse é o Deus de Jesus. Nos dias atuais, às vezes a gente ainda ouve alguma pessoa falar que ela é temente a Deus, né? Ou que nós devemos ser tementes a Deus. Existe essa expressão. E se nós pensarmos nisso, né, sabendo que Deus é misericordioso, que Deus está sempre nos dando mais uma chance, nós temos o tempo que nós precisarmos para evoluir. Deus não nos dá todas as possibilidades que nós precisamos. Então nós não temos que ser tementes a Deus, né? Quem diz isso é porque não conhece o Deus amoroso que Jesus nos apresentou. Nós devemos ser tementes a nós mesmos, as nossas escolhas erradas, porque é isso que nos faz sofrer. Quando nós escolhemos um caminho que não é bem aquele, nós saímos fora das leis de Deus, né? E Jesus, então, ele é a segunda revelação. E a sua história está no seu Evangelho, né? Um livro que personifica o seu Evangelho. Mas Jesus, quando veio, ele sabia que os homens ainda não estavam preparados para entender tudo que ele tinha para falar. Porque nós estamos num planeta que é uma escola, né? Nós estamos aqui reencarnados, e como numa escola você não sai no primeiro dia de aula resolvendo um problema de matemática, no primeiro dia você aprende os números, né? Depois você aprende as operações, depois você vai aprender a fazer problemas. Então aqui no nosso planeta é a mesma coisa. A gente sai do mais simples para o mais complicado, né? E Jesus, então, ele sabia disso. E ele nos disse assim, muitas das coisas que vos digo, vós ainda não as podeis compreender, e eu tenho muitas outras a vos dizer, que não compreenderíeis. Por isso é que vos falo em parábolas. Mais tarde, porém, enviarei o Consolador, o Espírito da Verdade, que restabelecerá todas as coisas e as explicará. Quer dizer, ele sabia que a gente não tinha condições de entender tudo. Ele falou, olha, vai vir ainda mais informação, vocês vão ter novos entendimentos, e esse entendimento vai trazer muito consolo para vocês. E em 1857 chega até nós o Espiritismo, que é a terceira revelação da lei de Deus.
O Espiritismo ele foi codificado por Allan Kardec, que reuniu o ensinamento de espíritos que mandaram... Allan Kardec mandava perguntas para médiuns de diversos lugares da Terra e pegava essas respostas recebidas mediunicamente, analisava e codificava e fez os livros da codificação, né? Então, diferente da primeira revelação, que está personificada em Moisés, a segunda em Jesus, a terceira revelação, ela é obra dos Espíritos. Não existe uma pessoa que personifique a terceira revelação, que é o Espiritismo. É obra dos Espíritos. O Espiritismo vem nos revelar que nós somos espíritos, vivendo temporariamente aqui, encarnados nesse planeta. Mas a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Que nós nascemos e reencarnamos diversas vezes, quantas vezes forem necessárias para a nossa evolução. Nós estamos aqui para evoluir, para progredir. E assim como Cristo, o Espiritismo também disse: eu não vim destruir a lei, mas vim dar-lhe cumprimento. Porque o Espiritismo, ele complementa tudo que Jesus trouxe até agora. O Espiritismo também é obra do Cristo. E ele veio para preparar os homens para o mundo de regeneração. Então, resumindo tudo, a gente sabe que Deus nos criou como espíritos simples e ignorantes, porém fadados à perfeição, quer dizer, um dia nós vamos chegar lá, e nos deu o planeta Terra como morada. Mas nós não estamos aqui desamparados. Periodicamente, Deus nos envia, Deus manda seus enviados para nos instruir, com a finalidade de nos instruir, para que nós tomemos conhecimento das suas leis, né? E se nós pensarmos nisso, nós vamos perceber que nós não estamos abandonados, né? Nós vamos sentir o amor de Deus nas coisas que nos acontecem. E qual que é o maior desejo de um pai para com seu filho, né? De um pai e de uma mãe? O que os pais desejam para os seus filhos? Bom, os pais desejam que os filhos sejam felizes, né? É o básico, né? É tudo que a gente quer, né? Que os filhos sejam felizes na vida. E aí eu vou ler para vocês uma pergunta do Livro dos Espíritos, que também é um livro da codificação, que fala da lei divina ou natural, que é o que nós estamos estudando. E a pergunta é assim, então, lei divina ou natural, é a mesma coisa. O que deve se entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica o que ele deve fazer ou não fazer, e ele só se torna infeliz porque dela se afasta. Olha que lindo pensar nisso, né? Deus quer a nossa felicidade. E aí, nesse capítulo, ele ainda vai explicando, né, que o homem vai tomando conhecimento da lei. Essa lei está acessível para todos, né, e de acordo com a evolução, o homem vai entendendo melhor essa lei. Mas aonde está escrita a lei de Deus? Ela está escrita na nossa consciência. Então, todos nós temos impressa a lei de Deus na nossa consciência. Mas se ela está na nossa consciência, que necessidade tem que ela seja revelada? É porque nós nos esquecemos e desprezamos. Então, Deus quer que ela seja lembrada. Então, é isso. Eu desejo muita felicidade a todos, né, que nós possamos pautar nossa vida nas leis de Deus, fazer as escolhas corretas, ser felizes. Que assim seja.